Os aliados do governo na Câmara solicitaram que Lula Lelé fale menos sobre economia e diminua a ofensiva contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo informações do Estado de São Paulo, os parlamentares que consideram que a série de ataques não ajuda a baixar a taxa básica de juros e também contribui para a alta do dólar, que influencia negativamente e, obviamente, a inflação. Durante o evento com líderes de bancos centrais na Europa, Campos Neto rebateu as críticas de Lula e defendeu a sua atuação. Aspas para o Campos Neto. Temos que separar a narrativa política e o trabalho técnico que devemos fazer. A história vai mostrar que o trabalho foi feito da melhor maneira, com os dados que tínhamos à mão, da maneira mais técnica. Fecho aspas. Tá aí, o Roberto Campos não confunde Marcelo Bella juros com juras. Olha, na verdade, quando a gente fala de Roberto Campos Neto, nós temos que falar sobre tradição e família. O Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, foi um dos maiores economistas, políticos, diplomatas desse país e do mundo, com vários livros editados, formado na Universidade de George Washington, lá nos Estados Unidos. O Campos Neto é formado na Universidade da Califórnia e tem uma vasta experiência econômica e é realmente o melhor para poder trabalhar nisso. Hoje, o governo não consegue cumprir com o seu orçamento. O ministro Haddad, a ministra Tebet, tem vários desafios em relação a isso pela frente. Todas as vezes que há risco de aumento de inflação, a taxa de juros da Selic tem que ficar mais alta para controlar os gastos do governo e também controlar os gastos da população. Não conseguimos fazer isso sempre. Isso é apenas uma estratégia econômica. Agora, quando o Campos Neto faz isso, ele está protegendo quem? Você, trabalhador. Porque quando a inflação sobe, você perde poder de compra. Então, Lula recentemente fez uma declaração que ele não deve satisfações a banqueiro, e sim ao povo pobre do Brasil. Esse povo pobre que ele está falando, caso a inflação suba, vai perder o seu poder de compra de comida na mesa. Então, quem está definindo o Brasil? Campos Neto ou Lula? Na realidade, até dezembro desse ano, Campos Neto tem sido aí um vassalo ao nosso favor. E depois, a partir de janeiro de 2025, quem vai nos proteger? Vamos chamar o Batman? Pois é, mas vai ter sambiquira na cesta básica, hein, Vitor Brown? Ele falou que a arruela do frango não vai ter imposto na cesta básica. E pé de frango também, né? Pé de frango. Você viu que saiu a matéria, os benefícios do pé de galinha, e a picanha vai aumentar o imposto ainda. Vai aumentar, porque é carne nobre. Quem pode comer carne nobre tem dinheiro para pagar imposto. Aí a gente tira o imposto da sambiquira e taxa a picanha. A picanha está cada vez mais longe. Pois é, e o que o governo faz é tentar inverter a ordem das coisas, inverter a lógica do discurso, porque o Banco Central cortou os juros, fez um corte significativo, em relação a um ano atrás. Os juros vieram numa trajetória de queda, até que nessa última reunião pararam de ser cortados. Mas o motivo que levou o Banco Central a interromper os cortes na taxa de juros foi justamente a postura irresponsável do governo federal com as contas públicas. Então, se o Banco Central não está mais cortando os juros, é por causa da política fiscal irresponsável do governo Lula. E não o contrário, não é que a economia não decola, o Brasil está patinando, segundo Lula, porque o Banco Central não ajuda, porque o Roberto Campos Neto joga contra, porque o Banco Central é bolsonarista e aí está sabotando o governo dele. É justamente o contrário. O Banco Central estava conduzindo o Brasil a juros menores, mas teve que interromper essa trajetória de queda por causa do descalabro fiscal, porque as contas públicas hoje estão numa situação pior ou semelhante ao que estavam na pandemia, só que agora sem pandemia, apenas com o governo Lula. Então, aí tem uma tentativa de inversão do discurso que é muito perigosa. É claro que não cola, mas o Lula, naquela visão retrógrada e anacrônica que ele tem de política, acha que sim, é suficiente. Ele estava acostumado com um mundo onde não havia as redes sociais, em que o que ele falava na imprensa pautava o debate público, era suficiente. Hoje não é mais assim. Ele pode dar entrevistas nas rádios, apresentar as justificativas dele, repetir o discurso político dele, mas a realidade é outra. Nas redes sociais tudo isso é desmentido em poucos segundos. Tem aí milhões de canais de acesso à informação que os brasileiros estão recorrendo, a Revista Oeste está aqui. Então, isso não cola mais. Mas o Lula, com a forma antiga, anacrônica dele de fazer política, insiste nos erros. Agora me permita só rapidamente.
O Lula, ele tem uma essência de sindicalista, como nós colocamos aqui. E o sindicalista, na realidade, o que ele faz? Ele vai para a porta de fábrica e ele fica celebrizado pelo quê? Pela resposta em relação que ele recebe dos trabalhadores de defender o direito desses trabalhadores. Mas, geralmente, o sindicalista é um crítico que ele não consegue o equilíbrio entre a empresa, que é necessário, e os direitos dos empregados. Aí esse sindicalista vai para o governo. A essência é a mesma. Então ele não vai baixar o tom. Vai continuar fazendo críticas, e não críticas veladas, críticas agressivas, em relação ao Banco Central e a sua política de juros, como um bom sindicalista.